Olá, bem-vindos a mais um vídeo de história. Desta vez vou falar de stalinismo. E o que é que aconteceu? Basicamente, Lenin era o ditador daquilo tudo, era quem mandava, e ele morreu de lesão cerebral, de doença cerebral, e portanto havia uma necessidade de escolher um sucessor. Ele preferia talvez Trotsky, porque viu que Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista Russo, ou da União Soviética, tanto faz, ah, viu que estava a concentrar demasiado poder e que não era muito simpático. Ele acabava por matar pessoas só porque não gostava delas. Então ele achava que ele não seria o melhor líder. Então disse no seu testamento que preferia que fosse Trotsky. Trotsky apareceu na Argentina, depois de ter fugido, morto com um picador de gelo na cabeça. Portanto, é assim que funciona para Stalin. E agora vamos ver o que é que ele fez enquanto governante da União Soviética e como é que pôs em prática a sua versão do comunismo, que para ele é a verdadeira versão do comunismo, e como é que tratou a economia, como é que tratou os campos, o que é que fez aos polacos, etc. Stalin, em primeiro lugar, obviamente abandonou a NEP e depois começou a estabelecer planos de 5 anos, os chamados planos quinquenais, para tornar a Rússia numa potência mundial, porque a Rússia estava um bocado destruída por causa da guerra civil e tudo mais, e ele queria transformá-la numa potência. E estava determinado a fazê-lo a qualquer custo. Portanto, ele primeiro começou por coletivizar os campos. Tudo o que fosse propriedade, que os pequenos proprietários que haviam agora depois da NEP, fora. Quem se recusasse a dar as suas coisas, morto ou deportado para a Sibéria. E, portanto, coletivizou os campos, coletivizou aldeias inteiras e formou aquilo que eram as aldeias partilhadas, os campos de trabalho partilhados, chamados kolkhozes. E as kolkhozes eram isso mesmo, eram aldeias que agora tinham todas as suas terras coletivizadas e administradas pelo Partido Comunista, porque depois, aliás, pelo Estado, mas depois o Partido Comunista criou as estações de máquinas e tratores em vários locais e eles iam lá e alugavam as ferramentas e as máquinas para trabalhar. E portanto acabava por estar um bocado politicizado e o Partido Comunista estava mesmo em todo lado. Depois, quanto à produção, uma grande parte era para o Estado e depois o que sobrasse era dividido de forma adequada ao trabalho que cada um teve pelos camponeses. Ou seja, os que trabalharam mais recebem mais, os que trabalharam menos recebem menos, mas há sempre uma fatia para o Estado. E criaram-se também as sovkhozes, que vêm de soviete, e basicamente essas pertenciam mesmo ao Estado, não eram coletivas, e os camponeses iam lá trabalhar de X em X tempo de forma assalariada, ou seja, eram obrigados a trabalhar lá tipo escravo, não recebiam nada. E basicamente, pronto, eles eram obrigados a trabalhar aqui, depois voltavam a trabalhar nas sovkhozes com as suas aldeias e famílias, e houve muitas pessoas que não gostaram disto e que, portanto, se recusavam a trabalhar. Os próprios polacos também, antes de serem deportados, começavam a bater as cabeças de gado e a queimar os cereais antes de os dar ao Estado, porque preferiam acabar com aquilo do que dar ao Estado. Mas apesar disto tudo, os planos quinquenais, especialmente o primeiro, de Stalin resultaram muito bem, e eu vou deixar aqui uma tabela deste lado, mais ou menos com as produções em 1928, 1932 e 1937, que é para vermos tipo, ao longo do tempo como é que os planos foram resultando. O primeiro plano quinquenal tinha como objetivo, principalmente, aumentar a indústria pesada. Primeiro, acabaram com as indústrias privadas e fizeram com que fossem todas públicas e coletivas. E depois apostaram na indústria pesada, ou seja, máquinas, que era para ajudar nos campos, porque segundo a ideia de Stalin, se tivéssemos comida para toda a gente, ok, com máquinas nos campos é mais fácil, podíamos pôr mais pessoas a trabalhar nas fábricas e por isso avançar a indústria. E se queremos transformar a União Soviética numa potência, precisamos mesmo de indústria. E os resultados foram bons, como vimos no quadro. Depois, acabou também por recorrer a investimento estrangeiro, técnicos estrangeiros que chamava para ajudar nas suas construções. E tinha também bastantes medidas para aumentar a produtividade e assegurar que as pessoas faziam o seu trabalho. Por exemplo, uma caderneta de trabalho obrigatória, despedimentos em avisos prévios, ou seja, se não fazem o vosso trabalho bem, vocês estão fora. E nesta altura era mesmo muito importante ter trabalho, porque senão o Estado não vos dava nada de volta. Depois, o segundo plano quinquenal foi mais virado para bens de consumo, indústrias leves, tipo calçado, roupa, alguma comida, para além de cereais, e portanto o segundo plano quinquenal também correu bem, teve bastantes bons resultados, e o terceiro plano quinquenal foi interrompido depois pela Segunda Guerra Mundial, mas basicamente estava virado outra vez para a indústria pesada, para a produção de energia, para a criação de barragens, para a indústria química e tudo mais. O nome Gulag significa a administração que controlava os campos de trabalho. Em sentido vasto, designa os locais para onde o Estado Soviético enviava os inimigos do socialismo.
E depois vou deixar também aqui uma imagem para ver, tipo, para vocês verem o documento que está no livro, que basicamente mostra para onde é que as pessoas eram deportadas, onde é que estavam campos de trabalho forçado, onde é que estavam campos de presos políticos e tudo mais. De seguida temos o totalitarismo do Estado, que basicamente é os presos políticos, a forma como o Estado vigia toda a gente e controla toda a gente, como o Estado está em todo o lado ao mesmo tempo, como é omnipotente e omnipresente. E portanto, basicamente, podemos ver isto através das liberdades fundamentais que foram retiradas aos cidadãos da União Soviética, como todas as regiões foram russificadas, ou seja, apesar daquele decreto há 10 de 14 anos, que era o decreto das nacionalidades, agora tudo era mais ou menos parecido com a Rússia. Tínhamos o Ministério do Interior, tínhamos a Polícia Política em todo lado, até as próprias juventudes, tínhamos os pioneiros e tínhamos a juventude comunista. Os trabalhadores eram todos obrigados a estar em sindicatos que eram mais ou menos amigos do Partido Comunista, para estarem todos sob controle, e portanto o centralismo democrático estava cada vez mais forte e as pessoas só existiam no comunismo, só isso é que existia, só o Partido Comunista é que mandava. Depois, com Stalin no poder, o que se verificou foi que ele era um bocado inseguro, um bocado é ser a favor, mas ele primeiro quis um culto à sua personalidade, ou seja, ele é o pai dos povos, ele é quem está a fazer tudo isto de bom que está a acontecer, ou seja, havia uma limpeza, um branqueamento do que estava a acontecer de mal, dos presos políticos, dos trabalhos forçados, das pessoas a morrer à fome, e isso era um bocado apagado pelas notícias, e há de quem falar disso, e exaltavam-se os feitos e as coisas boas da União Soviética, e portanto Stalin era como Salazar era em Portugal durante o Estado Novo, era idolatrado, era o pai, era bondoso. Portanto, nós devíamos adorar Stalin. Se Stalin falava, nós batíamos palmas. Eu há uns dias fiz uma coisa bastante estúpida assim. Comecei a bater palmas e ver quanto tempo é que eu aguentava. Porque a minha professora de História contou-nos que eles ficavam a bater palmas até Stalin fazer sinal a dizer que podiam parar. E quem parasse de bater palmas antes disso era logo avistado pela polícia política e talvez morto, depende. Portanto, eu comecei a bater palmas e aguentei 1 hora e 3 minutos. Pronto, excelente. Continuando. O Partido Comunista ficava cada vez mais com mais burocracias para Stalin ter uma forma de manter os adversários controlados. Só ele é que escolhia os candidatos que iam ocupar os outros cargos. E os próprios bolcheviques, que eram amigos dele no início, ele começava a ter uma certa paranoia e se calhar ele quer-me afastar, se calhar eles estão a criticar-me nas minhas costas, se calhar. Então acabou por renovar toda a gente, por afastar esses dos cargos políticos. Além disso, ele gostava de governar pelo medo, não é? Então, se as pessoas têm que bater palmas, se os adversários são afastados, ele gostava de haver um clima de medo, porque se houvesse medo, ninguém iria ousar a criticá-lo, a confrontá-lo, ou a tentar mostrar alternativas. Então, o que ele fez foi, a partir de 1934, começou a dizer: mata 6.000 aqui, mata 10.000 naquele lado, e há documentos que provam tudo isto, basicamente para manter o medo, para as pessoas. Se por nenhuma razão 6.000 pessoas morrem, imagina se nós fizermos alguma coisa de mal, o que é que acontece à nossa aldeia, o que é que acontece à nossa cidade. Então havia muitas pessoas a ser deportadas para campos de trabalho forçado, muitas pessoas a ser assassinadas, só para manter este clima de medo e de repressão do Estado. Algumas das formas como os bolcheviques e os outros líderes do Partido Comunista eram afastados foram os chamados processos de Moscovo, em que basicamente eram levados a tribunal com acusações falsas, com testemunhas falsas, com juízes comprados que já pertenciam ao Partido Comunista e, portanto, basicamente só para fazer cerimónias em que se mostrava: se vocês são inimigos do Estado, isto acontece-vos. E eram mortos ou deportados, tanto faz. E aqui no livro diz, e diz muito bem, por isso eu vou ler-vos: a ditadura stalinista ficou associada a um dos regimes mais despóticos da história da humanidade. Aprendam. Por este tema é tudo, e o próximo tema vai ser as mutações nos comportamentos e na cultura durante o século XX, que inclui, por exemplo, a crise dos valores tradicionais, o relativismo, a nova sociabilidade e o papel da mulher, a emancipação feminina e a descrença no pensamento positivista e as novas concepções científicas. Portanto, eu ainda estou a dar esta matéria, mas já estou a tomar apontamentos, portanto, é assim, o vídeo vai aparecer. Qualquer dúvida que tenham sobre o stalinismo, sobre vídeos passados, não tenham medo em mandar mensagem ou deixem nos comentários as vossas dúvidas e eu vou esclarecer sempre que puder. Portanto, obrigado por verem e boa sorte.